Ora, seja muito bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise da semana que passou, do ponto de vista económico e do ponto de vista político também. Também, como sabe, semanalmente estão aqui dois comentadores comigo a fazer esta análise, o Joaquim Aguiar à esquerda e o Jorge Mourão à direita. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com o Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sendi Jalidade. Agora sim, o menu desta semana. O Joaquim Aguiar costuma dizer que o PS se arvora a ser o partido charneira e que tenta sempre diminuir as oposições para poder, ou melhor, para não sair do poder. Ora, como está a ver, os últimos sinais mostram que esta estratégia está a correr mal. Este é o primeiro ponto. E o segundo tem a ver com toda este charivari, ou se quiser, esta propaganda, ou melhor, esta propaganda à volta da descida de preços. Joaquim Aguiar, vamos começar por si. Então isto está a correr mal ao PS? Não está a correr mal ao PS, está a correr mal a todos os partidos em democracia que optam por se colocar no centro para serem indispensáveis em todas as soluções políticas. O que se verifica nesses casos é que esse partido que tem de pertencer ao poder acaba por estagnar o próprio sistema político. E, ao estagnar o sistema político, provoca reações no sistema social e provoca a paralisia do sistema económico. Exemplo para explicar o que é isso da estagnação pelo centro. O que aconteceu no sistema político francês. O Partido Socialista francês, que já foi o partido de Mitterrand, pura e simplesmente desaparece do ponto de vista eleitoral, porque foi pressionado e capturado pela direita pela Frente extremista, mas também pelo desaparecimento do centro verdadeiro no sistema político francês, que também ele foi absorvido por esse crescimento da direita radical. Ora, o que é curioso nisto é que isso começou por ser uma estratégia do próprio Partido Socialista francês no tempo de Mitterrand, sim, que promoveu a família Le Pen para esperar que com isso a direita francesa ficasse impossibilitada de chegar ao poder. E o problema é que hoje em dia temos a direita francesa com uma expressão super pronunciada e inclusive bateu o próprio Partido Socialista francês. Ora bom, porque o que se fez desaparecer reapareceu em nova forma e com uma capacidade de infecção muito superior à que tinha o vírus anterior. E, portanto, este tipo de operação, que parece que beneficia o partido que está no centro, de facto o que se verifica é que acaba por o destruir, não só porque lhe retira o campo em que antes se afirmava, como ainda por cima transfere para alas radicais, à direita e à esquerda, aquilo que devia ser a tal função moderadora do Partido Central. Joaquim, mas se o Joaquim tivesse a explicar isto ao Dr. António Costa, ele diria assim: meu caro amigo, o senhor está enganado, porque nós temos a extrema-esquerda a um canto neste momento, temos a direita fragmentada em 3 partidos e nós temos a maioria absoluta. É isso que se chama o poder eterno, isto é, um partido central que consiga neutralizar os partidos que têm ao seu lado. Sim. Transforma-se num partido eterno. Isso eu sei, mas o problema é que o Joaquim está a dizer que está a correr mal a vida ao PS. Porquê? Não, está a correr mal porque da mesma maneira correu mal ao PS francês, apesar de parecer que estava tudo a correr bem.
Ora, é justamente este contraste entre parece que está tudo a correr bem para o partido que é responsável por este tipo de estratégia, quando de facto está tudo a correr mal, não só para esse partido, como também para o sistema no seu conjunto e para a economia em especial, porque fica sem direção política, na medida em que a direção política ela própria ficou fascinada por aquilo que tinha conseguido ao neutralizar os adversários e, afinal, o que se verifica é que os adversários já estão noutro sítio completamente diferente. Esta capacidade que o tal Partido Charneira tem para beneficiar da radicalização dos seus adversários, esta capacidade não funciona quando este Partido Charneira foi tão eficaz na neutralização dos adversários que acaba por ficar só ele. E quando fica só ele, tudo o que corre mal na sociedade repercute nele próprio. Hoje, na política francesa, o pobre presidente Macron já não sabe para que lado se há de virar, porque já não tem lado para onde se virar. Isto é, se ele procurar aliados, já não há aliados que possam ajudar. Eu já volto à questão francesa, que me parece ser de importância capital, mas deixe-me ir ao Jorge. Jorge, as coisas estão a correr mal no Partido Socialista, na ótica que o Joaquim está a falar? Eu julgo que estão a correr mal ao país. O Partido Socialista, estando a governar o país da forma que está a fazer, estão a correr mal ao país. Eu estava a ouvir o Joaquim e estava a pensar quem é que nos trouxe até aqui. Ou seja, quando nós olhamos numa perspectiva de longo prazo, a responsabilidade boa ou má de nós estarmos na situação atual é do PS, é do PSD e também do CDS. No fundo, foram os três partidos que governaram Portugal nos últimos, se quisermos, nos últimos anos. Trazer Portugal nesse sentido, ou seja, um país pobre, conservador, fechado, maioritariamente agrícola, para um país mais europeísta, mais moderno, com uma grande componente já nos serviços, obviamente menor na indústria, mas com já uma agricultura altamente produtiva e, portanto, muito mais robusta. Um país diferente, um país mais, se quisermos, posso dizer, um país mais justo. O que aconteceu nas últimas décadas foi o descalabro total, porque desde que o Inês José Sócrates pegou no país com uma ideia, que no início era boa, de desenvolvimentista e a querer fazer coisas diferentes, a querer dar mais um salto, embrulhou-se num conjunto de situações que levou à situação que nos obrigou a trazer a Troika para Portugal. E depois o PSD o que fez foi, basicamente, administrar esse período, que era um período conturbado. E desde aí, eu julgo que o panorama político mudou muito, porque António Costa faz uma ruptura com a geração de Abril relativamente ao Partido Comunista e ao Bloco. O PSD, à segunda-feira, é conservador, à terça é liberal, à quarta é social-democrata, à quinta volta para trás. Portanto, o PSD embaralhou-se nos temas das lideranças e da sua identidade, e o PS centrou a sua identidade basicamente na ideia de impedir que o PSD chegue ao governo e impedir que o PSD seja alternativa, e por isso fez as cambalhotas que fez. As cambalhotas é numa manhã de abril são homens de esquerda que se juntam com o Bloco e com o PC, e depois, numa tarde, afastam-se deles e estamos a assistir, ou que estamos a assistir a nível das diferentes greves, porque o PS agora quer se arvorar como responsável
relativamente às contas públicas. E, portanto, o PS tornou-se um partido camaleão, é um partido que faz aquilo que tem que se fazer para se manter no poder. Mas diz que não faz o que tem que se fazer. Não faz o que se tem que fazer, mas faz aquilo que parece que tem que ser feito. Exatamente. E o facto, eu tive, quando estava para escrever Passa a Publicidade para o Negócios, neste fim de semana estive a pensar um bocadinho sobre o que é que o PS tem feito nos últimos tempos, e é extraordinário ver a estabilidade na incoerência, como eu dizia, a estabilidade na imprevisibilidade. Numa parte do mandato a TAP tem que voltar às mãos públicas, porque é de todos nós, e depois, passado pouco tempo, a TAP afinal tem que ser alienada. Uma vez o Partido Comunista e o Bloco é bom, é preciso promover a habitação e dar coisas condignas, mas depois ao mesmo tempo ofende-se os direitos de propriedade. No caso dos pensionistas tinha que se reverter tudo o que tinha sido tirado para a Troika e depois deixa os pensionistas perder tudo com a inflação. Aproveita a moeda criada pelo BCE para não ter taxas de juros altas e agora, quando as taxas de juros sobem por causa da inflação e foi isso que os manteve no poder, vem dizer que a culpa que são das empresas que estão a pôr os preços elevados. E, portanto, o PS tornou-se um partido, diria, obcecado com o poder. E depois, o que é estranho é que o Presidente da República, que é também um político que nasce na ideia de ir atrás da opinião pública, jogo que já falámos sobre isso, permite que, para ele, a estabilidade política é não haver ondas, ou seja, é eliminar os focos de incêndio e, portanto, ir controlando. E o que é controlar hoje para a política? Controlar hoje para a política não é enfrentar os problemas, é escondê-los, é omiti-los, é criar uma onda que, afinal, o problema não é assim tão grande. Ou se o caso, por exemplo, já do Chega, parece que o Chega, que nunca governou nada, nunca teve poder nenhum, é um papão que vem aí e que, portanto, vai destruir completamente a democracia e o nosso sistema de equilíbrios. E, portanto, o PSD é um partido, não se pode confiar no Iniciativa Liberal porque guincham, não se pode confiar nos outros porque grunhem. Tornou-se um partido, eu diria até com falta de rigor institucional. E, portanto, nós hoje estamos numa situação que torna o partido de charneira pouco útil para a democracia. A pergunta é qual é o momento em que os portugueses vão afastar o PS de António Costa. Essa é a pergunta-chave, que eu julgo que o Presidente, ele próprio, já está a fazê-la. Porque o Presidente também já percebeu que também não vai a lado nenhum com este governo. Tarde demais. Porque a maioria absoluta seria o momento, a oportunidade-chave para o partido fazer com que o país acordasse para um conjunto de matérias e levar a que o próprio PSD se retraísse um bocadinho e dissesse: eu até estou disposto a acompanhar isso, porque isso pode ser interessante para o país. E não é isso que estão a fazer. Continuam a marcar ativamente todos os focos, se o quisermos, de antipoder. Aliás, a intervenção do Presidente da Assembleia da República, o segundo órgão na hierarquia do Estado da Constituição Portuguesa, a forma como ele faz o ataque a Marcelo Rebelo de Sousa, mas eu acho que é bem feito para Marcelo Rebelo de Sousa, porque eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa vai provar o veneno do PS, vai provar o veneno do PS, este PS obcecado com o poder, que não foi assim com Mário Soares, não foi assim com Guterres, mesmo com Zé Sócrates. Era um PS, se quisermos, arrogante, mas não era um PS revanchista. Este PS é um PS revanchista, um PS que não gosta do contrapoder, faz tudo para afastar as pessoas que lhe fazem frente. E eu acho que isto não é saudável democraticamente e, portanto, há um momento em que alguém vai dizer alguma coisa e, portanto, os portugueses vão se pronunciar e, obviamente, vai ser afastado. E por isso só estamos todos à espera do momento. E não é porque eu não seja socialista, é porque eu já vivi a minha vida com o Partido Socialista e com o PSD e, portanto, não é por isso que eu deixo de fazer a análise de forma fria. É porque não vejo mesmo objetivamente onde é que querem chegar. Ou seja, a pergunta que eu faço a mim é:
Está bem, mas onde é que os senhores querem chegar? Mas já tínhamos percebido isso. Eu acho que neste momento é mais ou menos claro que o PS está a navegar claramente sem GPS. Ou seja, não há qualquer plano, é aquilo que dá jeito. Há 2 meses, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças deram-me 2 entrevistas à televisão onde afirmaram claramente que não iam baixar o IVA, porque o exemplo que havia de baixar o IVA, nomeadamente a Espanha, estava a correr mal. 2 meses depois aparecem a dizer exatamente o contrário. Portanto, isto mostra claramente que não há qualquer estratégia, estão apenas a reagir. Eu acho que há uma estratégia. É aguentar-se no poder. Não, a estratégia é uma estratégia que faz sentido para quem exerce o poder, que é uma estratégia, qualquer foco de problemas, nós temos que ter uma solução. Porque ao ter a solução estamos a dizer às pessoas que estamos a resolver o problema. A questão é que há problemas que deveriam ter sido criados pelo Partido Socialista ao país para que o país mudasse. Não é eu estar à espera, eu estou à espera da inflação, eu tenho que resolver o Covid, eu tenho que resolver os incêndios, mas a questão é, quer o Governo, quer a oposição, são obrigados a explicar ao país quais são os novos problemas com que nós temos que vir a enfrentar e que temos que ir à procura de soluções. E, portanto, é um país, é um governo bombeiro, é um governo que, eu diria que é mais um quartel de bombeiros, que por acaso até tem uma boa agência de comunicação, mas para qual que é que os bombeiros andam a fazer? Mas é um grande quartel de bombeiros, mas não alteram o território, não alteram a forma como nós estamos a operar. E, portanto, tudo isto, obviamente, leva a essa questão, é que parece que não há uma estratégia, não, há uma estratégia, que é esta, e cada vez vai se tornando mais clara para os portugueses, julgo eu, pela maneira como os portugueses estão a reagir. O Joaquim há um bocadinho pegou no caso francês. Por causa, no fundo, Emmanuel Macron quer baixar a idade de reforma, aliás, quer aumentar a idade de reforma de 62 para 64 anos, como se isso fosse uma coisa especial, não é? Nós estamos quase nos 67 e outros países da Europa também, e a população francesa está a reagir mal. Mas a questão é esta, mas não é só a França, Joaquim, e não é só Portugal. Eu não estou a ver país nenhum da Europa neste momento a fazer reformas. Está a ver? Eu estou a ver, mas estou a ver sobretudo a Rússia aumentar a sua área de influência, a China aumentar a sua penetração nos interesses da Rússia e a Europa a ver. Eu sei, mas o problema é que começamos a ver que isto não é apenas um problema português. António Costa está a fazer tudo para se aguentar no poder, não faz nada, não faz de forma nenhuma, mas neste momento parece ser uma epidemia europeia. Não, está tudo com a estratégia do catavento. Exatamente. Vira para o lado que está o vento. Ora bom. Isso sempre deu um mau resultado. É? Isso sempre deu um mau resultado em política. Não é só dar mau resultado. É que a política é o contrário do catavento. Ora bem. Porque a política é mudar os ventos para que o boneco fique virado para um sítio bem definido. Bom, nem que seja por efeito do polo magnético, mas não pode deixar o boneco mexer em função do vento, porque então para isso não é preciso política. Ora, este silenciamento da política é o que é preocupante no atual equilíbrio das relações institucionais. Porque no início do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, a preocupação dele era relacionar-se com o governo existente, que ainda foi negociado à frente de Cavaco Silva, e que era um governo socialista minoritário com o apoio de 2 partidos que até essa altura não tinham sido aceites como suportes de governo. Eram chamados partidos exteriores ao sistema democrático estabelecido. E eram exteriores porquê? Porque na fase de fundação do sistema partidário tinham tido comportamentos antidemocráticos que, portanto, não os recomendava como parceiros da democracia. Quiseram ser sempre parceiros da Constituição,
Mas como se verificou em cada revisão constitucional, eram parceiros da Constituição mais para impedir que a Constituição se alterasse do que propriamente para fazer com que a Constituição funcionasse corretamente. Desde essa altura, que a preocupação do Presidente foi reduzir a radicalização na sociedade. E para isso era preciso esbater os conflitos. De certo modo, um Presidente, poder moderador, mas simultaneamente um Presidente catavento, porque para poder moderar tinha que se virar para o sítio de onde vem o vento. E com isso perdeu uma das funções essenciais do Presidente num regime semipresidencial, que é tratar das alternativas. Isto é, um Presidente da República eleito por sufrágio direto, como é o caso do Presidente português, não pode ficar na situação de não ter alternativa. Porque então tem toda a legitimidade para atuar, mas não tem instrumentos para atuar. Isso foi particularmente visível na experiência dos presidentes anteriores. O primeiro presidente, Ramalhianes, acabou a formar um partido porque não conseguia melhor instrumento com os partidos existentes, utilizou o formato dos governos de iniciativa presidencial, até que lançou um partido e que foi um sucesso eleitoral e um desastre político, porque a sociedade queria que esse novo partido existisse, mas esse novo partido não tinha políticos preparados para responder a esse eleitorado. O que aconteceu com isso foi que o sistema partidário se alterou profundamente por causa destas procuras presidenciais de instrumentos para poder atuar na orientação geral do país. Quando a seguir há a presidência Mário Soares, o problema com Mário Soares voltou a ser o problema de onde é que está a alternativa para o poder existente. Porque o poder existente era o poder de Cavaco Silva e Mário Soares estava contra o poder de Cavaco Silva. Portanto, teve que andar à procura da alternativa. Porque sem a alternativa, a atuação do Presidente limita-se a ser magistratura de influência, que é alguém que fala para o espelho, mas o espelho não responde, porque não tem o instrumento para pôr o espelho a falar. Ora, não tendo instrumentos, os poderes que tem limitam-se a ser dissolver o Parlamento e marcar eleições. E por isso é que a nossa história política é frequentemente percorrida por situações de dissolução do Parlamento para marcar eleições. Significativo de uma lacuna política, porque não é da sociedade que vêm os partidos, são os partidos que controlam a sociedade. E, portanto, quando conseguem fazer uma situação ou provocar uma situação de estagnação, isto é, não há alternativa, então os partidos não só dominam a sociedade, como impedem que ela se dinamize e se desenvolva. Não tem nada de novo na história de Portugal, porque mesmo do tempo da monarquia, é verdade que não havia, ou só muito mais tarde, aqueles partidos políticos ainda dentro da monarquia, mas mesmo as famílias da nobreza eram usadas para fazer este jogo que agora vemos
nos partidos. Portanto, a nossa sociedade tem características repetitivas ao longo da história, mesmo que mude a aparência com que essas manifestações se organizam. É verdade que os partidos mudaram de nome, é verdade que novos partidos podem surgir em qualquer momento, mas não é menos verdade que os comportamentos básicos da sociedade em relação à propriedade e em relação ao poder político se repetem ao longo das décadas. Joaquim, quando há bocado o Joaquim dizia assim, este é o objetivo do PS, ser o partido de charneira, mas isto está-lhe a correr mal. Qual é que vai ser o epílogo disto? Ou seja, este correr mal é só mal-estar porque nós temos greves, agitação social e as coisas vão ficar piores. É porque as sondagens dão uma queda pronunciada do governo, é porque o Presidente da República ganhou um novo aso e já critica abertamente o governo, ou é, em última instância, correr mal porque podemos ter eleições ainda que antecipadas e o PS perder o poder? Bom, o mais normal é que isso aconteça por essa via, mas por essa via já aconteceu no passado várias vezes. O problema é se a mudança se dá por outras vias que não essa. Isto é, por exemplo, como é que terminou o salazarismo? Terminou porque houve movimentações políticas significativas e inovadoras nas propostas que apresentavam. Não terminou porque uma guerra colonial sem solução política acabou por destruir o próprio regime que se baseava na continuação dessas guerras coloniais. Projetando essa sua análise para os dias atuais, qual é a guerra colonial de hoje? A guerra colonial ia ser o endividamento. Isto é, a dificuldade em continuarmos a contrair empréstimos quando estávamos a revelar que não conseguíamos pagar os empréstimos anteriores. Esta deveria ser, na evolução normal, esta deveria ser a sineta que marcava a última volta na corrida. Isto é, a crise que tivemos em 2011 deveria ter sido o sinal de alarme para o regime político, de modo a que nunca mais se repetisse não só uma situação, como uma tendência que levasse para uma situação idêntica de incumprimento das obrigações para com o exterior do ponto de vista dos financiamentos. O que aconteceu é que, tal como o Brasil se tornou um grande Portugal, só lhe faltou a guerra colonial, também Portugal se tornou uma grande Europa. Isto é, a crise portuguesa de envelhecimento, de estagnação económica e de estagnação política não é só portuguesa, é europeia. E em grande medida o problema central é o problema do envelhecimento. Porque não é possível olhar para a situação francesa e para aquela agitação nas ruas e não perceber que as ruas estão agitadas, mas o verdadeiro problema é biológico e demográfico. Mas eles não percebem. O verdadeiro problema é que... Mas o que não percebem, o que me fez mais impressão nas imagens que vimos na televisão foi ver uma miúda de 20 e poucos anos dizer que não é possível ir para a retraite, que é a reforma deles, como toda a gente sabe, aos 67 anos. Uma miúda de 21 anos ou 20 anos. Quando nós, toda a Europa, praticamente já tem idades de reforma superiores a 65 anos. Está a ver? É difícil reformar a sociedade. E aquilo fez-me lembrar o que está a passar em Portugal. E o problema mais fundo é que também não o que está a passar com os reformados. Sim, sim. Porque, seja aos 50 anos, seja aos 70,
A vida de reformado é uma tragédia. Exatamente. Jorge. Eu gostava de aprofundar ali uma parte do raciocínio do Joaquim para as pessoas perceberem como é que o regime pode vir a cair. Era essa a questão que eu tinha que colocar. Sim, mas vamos, até para as pessoas, enfim, não julgarem que eu que estou aqui a privilegiar o partido A, B, ou C ou D, ou prejudicar o A, dizer que eu em democracia todos os partidos são legítimos porque se apresentam ao eleitorado para resolver os problemas do país e, portanto, é melhor a gente lê-los dessa forma, mais cândida. Mas todos, desde a extrema-esquerda até a extrema-direita. Todos sem exceção. Agora, como é que o regime pode cair? O regime pode cair no sentido em que leva um abalo em que aquilo que era verdade há um ano atrás deixa de ser verdade para a frente. É nesse sentido, não é que a democracia desapareça, não é nada disso. O regime como é que pode cair? Admitamos, que é o que o PS quer, que Marcelo Rebelo de Sousa basicamente seja o Américo Tomás. O Américo Tomás não teve a capacidade de explicar na altura ao Presidente do Conselho que havia coisas que tinham que ser feitas. E, portanto... Ficou conhecido pelo corta-fitas. O corta-fitas, basicamente. E Costa quer Mário Soares privilegiou, dentro do regime semipresidencial, o direito à indignação. Marcelo Rebelo de Sousa privilegia o direito ao comentário. Faz comentários sobre o que o Primeiro-Ministro faz, mas não acicata a população para se indignar. E Mário Soares disse é muito mais corajoso. Levou umas pauladas na Marinha Grande, veio dizer, quando foi na altura da Troika, que Passos Coelho tinha medo da rua e, portanto, acicatou a rua. Sempre foi um homem com uma coragem para vir dizer o povo, a vontade está no povo. Quer António Costa, quer Marcelo Rebelo são medrosos. Têm medo das manifestações. Têm medo. E, portanto, têm medo. E é nesse medo que nasce, eu diria, é nesse medo que vai nascer a queda do regime. E como é que o regime pode cair? O regime pode cair porque quando as pessoas começam a perceber que o partido que diz que é a estabilidade do regime não resolve nada, então as pessoas voltam-se para os partidos extremistas e fazem-nos crescer, que é o caso do Chega. Vai crescer porque interessa ao partido que não quer fazer nada que esse partido cresça. Mas depois julga que controla todo o processo e não controla. Porquê? Porque como é incompetente para gerir o país, o partido que o desafia é o partido que diz o regime está podre. O partido não vai dizer que é culpa só do PS, vai dizer que o regime está podre. Porque como nunca participou no exercício do poder, é uma responsabilidade do PS, é uma responsabilidade do PSD, então tem legitimidade para dizer isso. E vai dizer. Porquê é que o Bloco e o PC estão fragilizados? Porque já participaram neste regime com o António Costa. E então só podem ir pela via sindical. Não é o caso do Chega nem da Iniciativa Liberal. Os dois têm a legitimidade para dizer nós não governamos, se fôssemos nós a participar, participávamos de forma diferente em tudo isto. E, portanto, o regime vai levar uma tensão. O que é estranho é que aqueles que querem eliminar o extremismo, pela sua conduta, só estão a criá-lo cada vez mais. E depois chega a um ponto que todos os moderados começam a chegar à conclusão que os extremistas até têm alguma razão. Ou seja, esta é a decadência do regime. Porquê? Porque, de repente, aqueles que achavam que isto poderia se resolver na moderação, dizem, como eles estão em poder, não fazem nada, pá, nós temos que nos revoltar. Daí o sucesso de partidos como o Chega. Mas não é do partido Chega. O problema é que o PS quer fazer o Chega como o papão. Não, é indiferente. Se não é o Chega, é outro qualquer. Sim. Porque o que ele está a fazer, ao fazer esta charneira moribunda, o Joaquim chama-lhe a estagnação, ele chama uma charneira moribunda, o que está a fazer é que o que está à volta começa-se a revoltar. Foi o que aconteceu na Revolução. A pergunta é, como é que o país não percebeu que tinha que mudar? Porque quem estava instalado no poder achava que não tinha que mudar. E Portugal, se nós pararmos um bocadinho, Portugal chega sempre atrasado destes movimentos. É verdade.
chegámos tarde à industrialização, chegámos tarde à descolonização, chegámos tarde à Europa, chegámos tarde à democracia e vamos chegar tarde aqui ao radicalismo. Não, vai ser antecipado. Porquê? Porque o regime em si encerra as próprias condições para o radicalismo florescer. E o que eu acho piada é as pessoas de esquerda, da esquerda radical, virem dizer que o problema é dos partidos extremistas. Eu digo assim, mas espera aí uma coisa, mas o problema é do partido extremista ou do problema é de quem cria as condições? Isto é como dizia o outro, assim, quando se tem uma seara, é o agricultor que cria as condições para as ervas daninhas crescerem. Não vai-se dizer que a culpa é das ervas daninhas. Não, foi-lhes criado espaço. Não querendo eu dizer com isto que o Chega é um partido de erva daninha. Eu quero dizer é cuidado, porque aquilo que eles estão a querer fazer, que é, no fundo, criar etiquetas, como o regime anterior criava, que o Partido Comunista que comiam crianças ao pequeno almoço, no caso do Chega é outras coisas quaisquer, no caso da Iniciativa Liberal é porque são queques da linha e porque guinchos. Portanto, esta linguagem de, como eu diria, é uma linguagem de exclusão e de cancelamento, é uma linguagem propícia para quê? Para o radicalismo, porque já ninguém quer aturar isto. Eu vejo por um conjunto de pessoas na minha esfera de relacionamento pessoal e profissional que cada vez mais se estão a tornar radicais, no sentido de dizer, se isto não vai bem, tem que ir mal. Mas é mal o quê? É vamos ver, quem absorver o partido de protesto, aquele que protesta contra tudo isto. E então vem o problema que eu já aqui há pouco referia do presidente Marcelo. Porque se ele assumir a sua função de, diria, não é de agitador, mas é de, eu diria, de provocador saudável para que as coisas mudem, é muito provável que nada disto vamos lá ver, se acelere. Agora, eu não estou a ver porque é que não se há de acelerar. E, portanto, eu acho que quando eu digo que o regime cai, é porque o panorama é tão evidente que a atual configuração política não tem nada a ver com a configuração política de há 7 anos atrás. Estamos completamente diferentes. Sim. E ainda estão a discutir a existência do Chega e da Iniciativa Liberal. Eu digo, mas sejam realistas. O próprio PSD está a cometer um erro, porque está-se a esconder nas trincheiras, a ver isto tudo, porque espera ansiosamente pelo desastre que é que vai ser do Partido Socialista, mas não sei se vai conseguir conter, eu diria, o gás que o Partido Socialista está a dar ao Chega. Sim. E, portanto, tudo isto vai... Esta foi também a semana em que nós tivemos o epílogo, mais uma etapa deste processo de baixa IVA, baixa preços, aumenta-se a função pública e dá-se uma ajuda especificamente dirigida às famílias mais desfavorecidas. Ora, Jorge, como é que tu estás a ver a questão dos preços? Eu, sobre a questão dos preços, eu queria, ainda bem que introduzimos este tema aqui no Think Tank, para dar uma perspectiva um bocadinho diferente, para nós percebermos o que é que pode estar a acontecer de errado nesta gestão da inflação. O Governo ainda não reconheceu que a inflação é um fenómeno monetário de uma zona euro que ultrapassa em larga escala a dimensão de Portugal. E, portanto, está a fazer política espetáculo, como ele chamaria. O Presidente da República chamou-lhe leis do cartaz. Leis cartazes, portanto, é um governo de política cartaz. Para as pessoas perceberem o erro económico que pode estar por trás disto, pensei no seguinte: vamos imaginar que o Joaquim tem um supermercado em que a única coisa que vende são os 44 bens que estão sobre a alçada do IVA zero e que não podem crescer de preço. E eu tenho um supermercado que, por acaso, não tem nenhum bem daqueles. O que é que vai acontecer em termos práticos?
O Joaquim, tranquilamente, vai dizer, epá, se continuar a vender isto até é porreiro. Mas um dia, o tipo das cebolas vai chegar ao pé dele e vai dizer, olha, as cebolas eu já não as consigo vender a este preço. O que é que o Joaquim vai fazer? Basicamente vai tentar aumentar as cebolas. Mas como está impedido, porque há outra coisa que é fantástica do PS, é criar, como eu digo, as agendas mobilizadoras e as cartas de compromisso. Uma carta de compromisso. Como assinam uma carta de compromisso, o que o Joaquim faz é deixa de vender cebolas. E, portanto, os portugueses, de repente, uma coisa que parecia barata e que ia continuar barata, deixa de haver cebolas. Eu não vou entrar nos negócios dos cebolas porque já percebi que não deu certo. Mas depois vem um outro problema. Mas as cebolas são todas produzidas em Portugal? É porque há apoio à produção. Sim. Pronto. Então eu pergunto, onde é que são as cebolas produzidas? Há ali um agricultor espanhol. Um agricultor espanhol. E um holandês. E um holandês. Aí vocês vão dar a ajudar a produção ao holandês ou ao espanhol? Eu subo os preços. Hã? Eu subo os preços. Sobe os preços. Volta ao Joaquim a ter o mesmo problema. Exatamente. Portanto, a ignorância sobre o funcionamento da economia é total. Exatamente. Isso é que é aflitivo neste processo. Pronto, é a ignorância total, ou seja, não percebem que os agentes vão tentar resolver os seus problemas. E o que é que vai acontecer se eu tiver um negócio em que tenho um negócio do Joaquim e tenho outro negócio que são os produtos que não há problema nenhum, que o preço aumente, que baixe, é irrelevante. Eu vou deixar de vender esses produtos. Sai desse negócio. E por isso há uma, já não me recordo quem foi o dirigente do supermercado, disse, vocês continuam com esta brincadeira e depois ficam sem produtos na prateleira. Uhum. Mas a parte boa, há uma parte boa na política, nesta política, que é, e eu aí aconselhava de forma, eu quase diria, demagógica e populista, que o PSD dissesse isto. Vamos aproveitar para que estes bens fiquem definitivamente com taxa zero. Vamos aproveitar agora. Porquê? Porque significaria que o Estado estava a devolver aos portugueses a possibilidade que o pouco rendimento têm de comprar estes produtos e deixar o mercado funcionar e não interferia. Mas o Governo não disse isso, porque sabe que precisa dessa receita. Claro, tem despesa. Bom, mas a pergunta que também tem que se fazer, porque quando nós criámos a mão visível, se recordam, o Joaquim estava e o Camilo também, uma das coisas que pusemos lá no texto era, a gente criava a mão visível, passa a publicidade no negócio, que era para discutirmos as consequências indiretas das políticas económicas. Mas a quem é que paga, afinal, a falta do aumento de preço? Quem é que paga o negócio do Joaquim, que tem que continuar a vender aos portugueses com os preços tabelados, mas que tem que receber mais caro dos produtores? O Governo diz que vai dar ao produtor. E vai buscar o dinheiro onde? Pois. Vai buscar o dinheiro ao IVA dos outros. Claro. Pronto. O IVA dos outros quem é? Então o que é que está a fazer? Está a afastar a classe pobre e a classe média de um conjunto de produtos que não são os básicos. Então estamos a tornar numa economia, está a tratar da economia que é da pobreza. O PS, se nós pararmos, basicamente está a ser um partido que está a administrar o crescimento e empobrecimento relativo dos portugueses. É para isso que está a servir. Mais valia ter mexido no IRS dessas pessoas ou ter dado uma Mais ajuda valia direta a ter essas mexido no pessoas. IRS. E porquê é que não mexe no IRS? Porque tem medo do que é que as pessoas fazem ao rendimento. E prefere ir atrás da punição ou do alívio do IVA. Eu não quero dizer com isto que eu esteja contra a descida do IVA. Acho fantástica. O que eu estou contra é a ideia que os preços vão ser controlados. Pois. Isso só vai dar a política espetáculo. Porquê? Porque depois a seguir, o Joaquim, na sua bondade, que tem o seu armazém de 44 produtos, há um dia que diz, pá, aumenta lá o preço porque isto já não dá. E não dá porquê? Porque vem o sindicato dos trabalhadores, dos trabalhadores da distribuição, comandados pelo Partido Comunista, a dizer que o Joaquim tem que pagar mais, porque tem muitos lucros. A inflação dá a ideia que os lucros são enormes. Então tem que pagar mais. Então o Joaquim diz, então, meus senhores, vocês dão uma hipótese, ou vos aumento menos, ou aumento os preços.
Se a pressão for muito grande do lado dos trabalhadores, então vai para aumentos de preços. Então, primeiros perdedores desta política de António Costa. Os trabalhadores da distribuição vão se tramar, porque não vai haver aumentos. Se isto continuar e se os produtos se tornarem totalmente essenciais. E depois fazer isto tudo numa economia aberta... É muito difícil. É obrigadíssimo. É para não dizer impossível. Bom, mas isso volta à política. Isto é importante porque eu acho que volta-se à política. Qual é o efeito que isto tem na política? Um partido nacionalista como o Chega vai dizer, o que nós temos mesmo é que fechar as fronteiras e controlar isto tudo. E voltamos ao regime... Ao escudo. Voltamos ao nacionalismo económico e monetário. Que empobrece. Somos todos soberanos, mas somos todos mais pobres. Exatamente. Portanto, isto tudo é uma... Eu diria que isto é tudo... É insano. Eu, por acaso, ouvi-te no programa e depois fui ver o que... Como tu dizias que o Ministro das Finanças estava muito rígido. Eu acho que ele tem que estar rígido porque se ele percebe alguma coisa de economia, está mesmo a dizer uma coisa que ele sabe que não vai dar resultado nenhum, mas que tem que dizer porque, olha, eu tenho que fazer qualquer coisa, não é? Para tu isso. Joaquim, preços. Esta descrição é exatamente o que aconteceu historicamente à medida que o socialismo evoluiu na Europa. Isto é, criaram na Europa de Leste o chamado modelo dos supermercados vazios. É verdade. Só tinha prateleiras. Não é? Joaquim é mais velho do que nós e lembra-se seguramente no final dos anos 70. Mais experiente. No final dos anos 70, quando o FMI veio cá pela primeira vez, nós tínhamos um cabaz de família, acho que era assim que se chamava. E o FMI mandou acabar com aquilo. E eu ainda me lembro, era miúdo, mas ainda me lembro, que, como havia limites nos preços, os supermercados não vendiam certos produtos. Ou então vendiam produtos de péssima qualidade para poder ter alguma margem. Claro. É esse o risco que a gente corre. Não, mas foi isso que caracterizou a evolução do socialismo, que não se inventa nada agora. Já era o planeamento, o controle dos preços. Sim, e, portanto, faz parte da cartilha. Gera automaticamente estes efeitos de pastel de 1000 folhas, quer dizer, a gente carrega em cima e o creme sai a todos os lados, não é? Bom, este tipo de descrição não aparece por mera imaginação poética. Não, é por ajustamento dos comportamentos dos agentes económicos. E, portanto, automaticamente, isto aparece. Agora, qual é a diferença entre fazer esta descrição automática e exercer o poder? Quem exerce o poder é para controlar estes efeitos. E uma de duas coisas faz. Ou sabe que a intervenção política vai provocar efeitos indiretos que são perversos e, portanto, não vai por esse caminho, ou a própria intervenção política já traz dentro dela os travões e os antídotos para este tipo de evolução. Se não fizer isso, aquilo que provoca é a explosão das impossibilidades. Fernando Pessoa tem alguns textos de índole política e um desses textos ele descreve que Portugal precisa de um perturbador e reservava isso para os responsáveis políticos de mais elevada estatura. Porquê precisa de um perturbador? Porque precisa de fazer agitar os equilíbrios estagnados. Mas, pelo contrário, tem de promover os equilíbrios dinâmicos. Ora, o que é que está a acontecer na situação atual é o equilíbrio estagnado
precisa de um perturbador que faça agitar isto tudo. Porque se não fizer pela via do perturbador, a estagnação vai-se sempre reproduzindo. Ó Joaquim, deixa-me, nós estamos... Então diz rapidamente, que depois que tu levas para o tema. Eu só queria para não me esquecer aqui de uma coisa que pode ser relevante, que é a inflação é a maior amiga dos governos, claro, que têm dívida. Sim. Os portugueses já foram, direto ou indiretamente, todos altamente tributados, como os salários não vão crescer de acordo com a inflação. Bem. E, portanto, o governo criou, não é o governo, a política monetária, isso aí a responsabilidade é monetária, criou uma situação em que as empresas vão estar mais produtivas. Pois. Temos de ser realistas. Porquê? Porque os preços aumentam, mas os salários não aumentam na mesma proporção. Mas porquê é que os lucros têm que aumentar? Porque, para que a inflação baixe, é preciso que as taxas de juros subam. Mas se as taxas de juros subirem, então as empresas têm que pagar mais a quem lhes dá o dinheiro. E quem é que lhes dá o dinheiro? Os acionistas e os bancos. Portanto, o sistema começa a entrar em equilíbrio à conta de quê? Da inflação. Mas tem que se fazer a pergunta, quem é que quis criar a inflação? E o governo omite tudo isso. Estes governos omitem tudo isto, como se nenhum governo na Europa tivesse responsabilidade pelo que sucedeu. Não, todos quiseram resolver o problema através do estímulo monetário. É assistir à conversa, é ir buscar todas as declarações de Mário Centeno nos últimos 7 anos. Sim. E, portanto, agora estão-se a fingir virgens que a culpa é das empresas e dos trabalhadores. Mas o próprio BCE anda com essa conversa, porque ainda ontem disse que claro, estas margens de lucro das empresas estão a piorar o espectro da inflação. Mas eu percebo o que é que eles querem dizer. O que eles não querem é que isso alimente ainda mais, pois, mas não tem hipótese. Porquê? Porque toda a gente já percebeu que enquanto as taxas não descerem, toda a gente vai exigir mais remuneração sobre esse capital. Sim. E por isso é que isto é um drama, porque andamos aqui à volta da panela, não é? Muito bem. Joaquim, eu não queria terminar o programa de hoje, ainda temos aqui uns 10 minutos, sem recordar uma conversa sua sobre a amnistia ao Hotel Saraiva de Carvalho e o papel do Dr. Almeida Santos. Quando o Dr. Mário Soares propôs uma amnistia e o Dr. Almeida Santos... Foi o General Iantes. O General Iantes. Presidente da República. Sim, o Presidente da República, tem razão. E o Dr. Almeida Santos disse que não era preciso, porque o sistema tinha os meios para libertar ou para safar o hotel. Os procedimentos judiciais eram suficientes para que o hotel nunca fosse preso. Pois, e foram. Bom, eu lembrei-me disso a propósito do que nós soubemos nesta semana, que há uma série de crimes imputados a José Sócrates que estão prestes a prescrever. E o facto de nós termos ficado a saber que há 23 pedidos de escusa feitos pelo advogado Pedro de Lille, de José Sócrates, da nomeação de cada juiz. Ou seja, o que está a acontecer é aquilo que o Dr. Almeida Santos dizia no final dos anos 80, que é, afinal, o regime tem neste momento os mecanismos para safar uma pessoa. Ora bom, e a imagem desse tempo é que o Dr. Almeida Santos era um decorador de palácio. Porque era aquele que punha o tapete encarnado. Mas sabia onde é que estavam os buracos. E sabia onde é que estavam os alçapões e, portanto, quando era preciso deixar escapar alguém, ele levantava a tapeçaria encarnada, abria o alçapão e escapava-se por ali. O atingido escapava por aí. Isto, aliás, era uma história típica do século XIX, com os túneis secretos nos conventos, para fazer escapar os padres, que assim não eram apanhados nos abusos dos jovens. Mas os procedimentos judiciais podem ser um dos vírus que atinge um regime político. Que é o que está a acontecer.
Porque não é o problema da impunidade, é o problema do encobrimento da impunidade. E isto, pelos vistos, dá jeito ao governo. Porque isso é o que destrói toda a credibilidade do sistema. Joaquim, convém lembrar às pessoas que o governo tem neste momento de colocar cá fora um documento legislativo para alterar esta situação e não o fez até agora. Portanto, isto é exatamente a situação descrita pelo Dr. Almeida Santos no final dos anos 80. Porque é resolver a ruga no tecido passando com o ferro quente. Sim. O problema é que a ruga existiu. Exatamente. E essa ruga corrói o regime. E ainda por cima, alguns não só já reconheceram isso, como até explicam. Ou seja, está feito, agora não se pode alterar. Bom, portanto, reconhecem que fizeram. Sim. Aconteceu assim no tempo do Alves dos Reis. Isto é, no tempo do Estado Novo. Mas o Alves dos Reis, que fez uma falsificação legal, porque o pedido para a emissão das notas era feito com assinatura legal, por uma habilidade que ele pôs mais uma folha de papel para apanhar essa assinatura, e depois utilizou a assinatura Exatamente. para um documento oficial. Mas tinha por finalidade desenvolver o sistema ferroviário em Angola. Portanto, apesar de tudo, tinha um objetivo nobre. Tinha um objetivo Aqui não é a mesma coisa. de enriquecimento do país. Sim. O que se passou com os assuntos financeiros do tempo do primeiro-ministro Sócrates não tem nada a ver com as locomotivas para Luanda. O caminho de ferro em Angola. Só tem a ver. Deixa-me ir ali ao Jorge. Jorge, o que é que tens a dizer sobre este assunto? A questão da pergunta é interessante, mas tem aqui algumas nuances para eu tentar responder com objetividade. Então vamos lá. Em primeiro lugar, não gosto de ver a permanente fuga por parte do Ministério Público relativamente a processos judiciais, quando as pessoas estão ou em investigação ou ainda não correram todos os procedimentos judiciais para serem, no fundo, condenados. Jorge, mas aqui não é um problema de fuga. Não. Aqui é um problema de nós descobrirmos que afinal há 23 pedidos de escusa de juízes e a lei não muda. Não, e o Governo certo, tem o seu instrumento certo, legal na mão. Mas eu só queria, porque para depois enquadrar isso que vou dizer a seguir, ou seja, há uma gestão, eu diria, autossuficiente no Ministério Público sobre a forma como conduz este conjunto de processos quanto àquilo que se poderão os processos dos poderosos. E, portanto, nós aí temos que ter, como cidadãos, alguma reserva sobre porque é que se faz isto. E, portanto, como é um órgão que não tem escrutínio político direto, nós ficamos na dúvida qual é a agenda que está por trás disso. Mas no caso do engenheiro José Sócrates, eu acho que vale a pena. Há dois comentadores que fizeram dois artigos interessantes. Um foi o artigo do João Miguel Tavares João é notável. Tavares, e o outro foi o Pacheco Pereira. O Pacheco Pereira não li, mas o artigo do João Miguel Tavares é notável. Não, mas o Pacheco Pereira também. O Pacheco Pereira leva a conclusão dele é o regime pode cair se José Sócrates não for, diria, ou condenado ou absolvido. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, e o PSD vai na onda, porque nós estamos a discutir hoje José Sócrates e os credores externos, porque o PSD nos últimos tempos dedicou-se a julgar que a política seria resolver com um juiz e com os credores externos, quando o ataque ao governo é pela incompetência das suas políticas públicas.
não é esperar que haja um regulamento do governo para condenar Zé Sócrates. Zé Sócrates diria que era a cereja no topo do bolo, porque afastava definitivamente a ideia que não havia pessoas, o PS não saberia de nada. Pronto, isso afastava. Mas o que eu quero dizer mas é muito perigoso no caso de Zé Sócrates, porque ele foi primeiro-ministro. Mas depois nós temos que parar e pensar que nada disto está a afetar os governantes atualmente. Portanto, eu acho que essa tua pergunta, como jornalista, é muito legítima, mas eles é para o lado que dormem. Porque eu vi as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa sobre o presidente Lula da Silva. Portanto, a ideia que perpassa é que um presidente que foi condenado pode vir, a justificação é sempre um erro judicial e portanto, havendo erro ou não judicial, e portanto a política neste momento não vive de ética nenhuma especial, vive da ideia que a única coisa que conta é a lei. E portanto a lei como temos de garante. Pronto. Onde eu quero chegar é o seguinte, é muito perigoso que esse assunto não seja levado até ao fim, porque aí nós não sabemos qual é a reação do conjunto das pessoas que diz, mas afinal, como é que isto tudo funciona? Como é que é possível chegarmos a esta situação e ser tudo, no fundo, impoluto e absolvido? Não querendo dizer com isso que ele deva ser condenado, não é isso que eu estou a querer dizer. O que eu estou a dizer é que não, é levar o processo até ao fim. Levar o processo até ao fim. Sem prescrições, sem nada. Bom, chegamos ao final do Think Tank desta semana. Quero recordar que nós voltaremos na próxima terça-feira às 17h30 e também quero pedir desculpa por nós estarmos aí para o ar mais tarde hoje, mas deveu-se unicamente a um problema técnico que tem a ver com a internet. Bom, para o final fica o reminder de sempre, este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda da produção do grupo Sendis Alidata. E ainda para o final fica aquele pedido de sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, escuso dizer porquê, aquilo que ouve e vê aqui, não vê nem ouve em mais lado nenhum. Muito obrigado, tenham um grande dia, ou melhor, uma grande noite, e eu voltarei amanhã às 8 da manhã. Com licença.